crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Tudo tranquilo? Eu também passei uma semana super legal. E você deve ter visto aí que a gente mudou o nome do nosso conteúdo. Isso mesmo, a partir de hoje nós vamos ver um conteúdo novo, que se chama Ideias de Divindades. Nome bonito, né? Mas o que será que nós vamos falar nesse conteúdo? A gente já vai descobrir. Mas antes da gente descobrir sobre o que esse conteúdo fala, vamos rever um pouquinho da nossa semana passada, daquilo que nós vimos na nossa última aula? Para a gente rever, eu vou pedir para você pegar o seu material para a gente poder observar lá a nossa atividade, o que você escreveu, e vou mostrar para você o que eu escrevi na minha. Então pega lá o seu caderno, o seu material de anotação, que eu espero você. Então, nós estávamos falando sobre sustentabilidade e sobre como as religiões falam que os seus seguidores devem cuidar do meio ambiente, devem cuidar desse planeta, esse imenso jardim. Lembra que nós falamos que o planeta Terra era um jardim e que nós, seres humanos, somos os jardineiros, que nós tínhamos que cuidar? E você imaginou que estava lá naquele foguete, lá no espaço, olhando para a Terra e vendo tudo de bom e tudo de ruim que acontece? E você desenhou o seu foguete e anotou 8 coisas que você poderia fazer para melhorar então a vida no nosso planeta. Lembra disso? Conseguiu encontrar aí no seu caderno? Eu fiz o meu também e trouxe para você ver. Vamos acompanhar juntos lá o que eu escrevi? Então, a primeira coisa que eu escrevi foi sobre separar o lixo reciclável. Aquelas caixinhas de cores diferentes ou 2 potinhos de lixo diferentes, onde nós separamos aquilo que pode ser reciclado e aquilo que não pode. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Não jogar o lixo na rua. O problema do lixo na rua, além da cidade ficar feia, suja, poluída, esse lixo, quando chove, entope os bueiros, causa alagamento. Então, mesmo que você pense assim, mas é só um papelzinho de bala, é só um copinho, é só um pedacinho de papel. Se cada pessoa que passar por aquela rua jogar um papelzinho de bala, você já imaginou o tamanho da montanha de papel de bala que vai aparecer por lá? Bem problemático, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é não jogar o lixo na rua. A outra coisa que eu anotei é tratar bem os animais. Cuidar dos animais, tratar eles com carinho, não abandonar os animais. Quando nós decidimos adotar um animal, nós precisamos ter consciência de que ele vai viver bastante tempo e é nossa responsabilidade. Porque senão acontece da gente ter esses animais abandonados na rua. Esses animais abandonados pegam doença, eles fazem o seu xixi, o seu cocô na rua. Vários problemas que podem acontecer em decorrência desse abandono. Então, tratar bem os animais também é uma forma de cuidar do meio ambiente. A outra coisa que eu anotei é cuidar das plantas. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi algumas vezes na notícia alguns casos assim onde a prefeitura plantou várias arvorezinhas na calçada e alguém, não se sabe por quê, passou e quebrou todas as arvorezinhas que tinham sido plantadas.
Ou então algumas pessoas que vão lá e simplesmente arrancam a planta para nada. Não é um pé de alface que ele arrancou para comer no almoço, ou uma fruta que ele pegou da árvore. Simplesmente quebra a planta, estraga a planta, mata a planta sem motivo nenhum. Então, cuidar bem das plantas também é uma forma de nós sermos jardineiros nesse planeta. Outra coisa é usar menos plástico. Vocês já devem ter visto que algumas coisas que a gente compra vêm com muito plástico, vêm com muito desse material. Por mais que o plástico seja reciclável, o excesso de plástico prejudica o meio ambiente também. Economizar água. Economizar água é uma coisa muito importante, principalmente agora que nós estamos lavando a mão com tanta frequência. Aí você vai pensar assim, mas professora, eu tenho que lavar a minha mão várias vezes por dia. Como que eu vou fazer isso economizando água? Uma dica para vocês. Você abre a torneira, molha a sua mão rapidinho e fecha a torneira. Aí você põe o sabão na sua mão, esfrega, lava. Quando tiver bem esfregado, que você esfregou os 20 segundos, cantou parabéns 2 vezes lá enquanto esfregava todos os cantinhos, abre a torneira e enxágua a sua mão e fecha a torneira de novo. Só nesses 20 segundos que a torneira ficou fechada, você economizou muita água. Quando a gente vai ajudar os adultos a lavar a louça, por exemplo, quando eu tô lá passando a minha esponja com detergente no prato, se eu deixar a torneira aberta, é um monte de água que tá indo embora. Mas eu posso deixar a torneira fechada, ensaboar todos os pratos e aí abrir na hora de enxaguar. Também é uma forma da gente economizar a água na nossa casa. A outra coisa, evitar copos descartáveis. Lógico que quando a gente faz uma festa de aniversário que vem muita gente, nós não temos copos para dar para todo mundo e também, a questão de limpeza, de logística da festa. Mas na nossa casa, a gente pode usar um copo de um plástico que seja aquele que você lava e usa de novo, ou um copo de vidro, um copo de metal, algum outro material que você possa lavar e reutilizar. Acreditem, eu já vi gente que em casa só usa copo descartável. Já imaginou com a quantidade de água que a gente toma, a quantidade de copos no final do dia? Numa família aí que tenha 4 pessoas. Se cada vez que a gente for tomar água usar um copo descartável, no final do dia tem um saco de lixo imenso de copos para jogar fora. E por último, eu coloquei começar as ações pela nossa casa. Porque não adianta nada eu querer que todo mundo faça as coisas se lá na minha casa eu não faço nada. Não adianta eu falar que a gente não pode poluir os rios. Você é criança, você nem tem acesso aos rios, nem tem como você poluir os rios. Então a gente começa em casa. Como eu falei, fechando a torneira na hora que está lavando a mão, fechando a torneira enquanto está ensaboando os pratos. Essas pequenas ações, se todo mundo fizer a sua parte, nós já fazemos um grande bem para o planeta. Parece pouquinho, mas lembra aquilo que eu falei do papel de bala? Quantas pessoas passam por aquela rua em um dia? Se cada pessoa jogar um papelzinho, no final do dia a gente tem uma montanha de papel de bala. Então, se cada pessoa se conscientizar e não jogar esse papel na rua, no final do dia nós também vamos ter uma rua limpa. Certo? Então essa era a nossa atividade da semana passada. E agora nós vamos começar a falar sobre o nosso conteúdo novo, que é essa ideias de divindades. Mas o que será que são ideias de divindades? Como que a gente vai organizar esse conteúdo para conversar? Antes de eu te explicar o que são as divindades, eu vou te explicar mais ou menos como vão funcionar as nossas aulas. Nós já falamos aqui, você já deve ter ouvido lá na sua escola, que no ensino religioso a gente trabalha uma coisinha que os professores chamam de 4 matrizes.
Essas matrizes, na verdade, são uma divisão para nós, professores, conseguirmos organizar o nosso conteúdo. Nas nossas aulas, nós vamos fazer assim. Nós vamos trabalhar com as ideias de divindades dentro dessas 4 matrizes. Nós vamos ver ideias de divindades no mundo ocidental, no mundo oriental, na cultura africana e afro-brasileira e na cultura indígena. São essas 4 matrizes que nós vamos ver. Para eu não falar um pouquinho de cada uma cada dia, para nós conseguirmos organizar o nosso pensamento, nós vamos fazer assim. Hoje, nós vamos fazer uma introdução a esse assunto. Vamos entender algumas palavras que vão aparecer no decorrer das aulas. E nas próximas semanas, cada aula nós vamos trabalhar uma matriz diferente. Então, nós vamos trabalhar numa aula a ideia de divindade dentro da matriz ocidental, na outra aula da matriz oriental, na outra da matriz africana e na outra da matriz indígena, certo? Assim você já entende, sabe que todo mundo vai ser aí contemplado, todas as matrizes vão ser trabalhadas, mas cada uma numa aula diferente, para nós conseguirmos organizar o nosso pensamento, certo? Então, vamos começar. Ideias de divindades. O que será que são divindades? O que será que essa palavra quer dizer? Copie essa pergunta aí no seu caderno que a gente vai responder ela juntos daqui a pouquinho. Você copiou a pergunta, mas você sabe responder essa pergunta? O que será que são as divindades? O que será que essa palavra quer dizer? Ela lembra algumas outras, né? Como divino. Mas o que isso quer dizer? Eu fui pesquisar no dicionário. No dicionário diz o seguinte: divindades quer dizer ser sagrado, essência divina, o que serve de culto religioso, o que pode ser alvo de veneração. Então, você copiou a pergunta, agora copia aí no seu caderno a resposta para essa pergunta, que é o significado da palavra divindade.
a divindade é esse ser sagrado, essa essência divina. Alguns sinônimos para essa palavra são Deus, deusa, deidade, entidade, energia, espírito e alguns outros, mas esses são os mais conhecidos. Então, a divindade são aqueles elementos da religião que as pessoas veneram, né? Aqueles espíritos, aquelas entidades, aquelas energias ou aquele Deus que faz parte daquela religião. Ao longo da história, cada cultura, em cada espaço, formulou a sua própria religião baseada nesses princípios. E de acordo com a localização geográfica, de acordo com a cultura daquela comunidade, esse ser divino, essa divindade, se manifestava de uma forma diferente. Algumas culturas, por exemplo, imaginam um Deus supremo, superior, que é bem distante dos seres humanos. Outras culturas veem essas energias, essas divindades na natureza. Então, de acordo com a cultura, de acordo com o povo, com o lugar de onde esse povo vem, essa divindade se manifesta de uma forma diferente. Para você entender um pouquinho melhor isso, eu trouxe para você alguns exemplos de manifestações dessas divindades ao longo da história e entre as culturas. Nós vamos conhecer alguns desses movimentos, algumas dessas manifestações, para que você entenda um pouquinho melhor, combinado? Então, a primeira que nós vamos ver é o totemismo. Totemismo não é uma religião, é uma forma de manifestação dessa divindade. Ela é muito comum entre alguns povos da América do Norte, da América do Sul, da Austrália, em alguns outros espaços. Essa forma de manifestação da divindade acontece em vários espaços diferentes, em várias culturas. Mas o que quer dizer esse totemismo? É uma relação com a energia dos animais, das plantas. Essa crença de que os espíritos, as divindades, se manifestam através desses elementos da natureza. E dentro dessa manifestação, as culturas que seguem essa forma de pensar na divindade criam os totens, que é essa figura aí que você vê nessa fotografia, que você já deve ter visto em alguns filmes. Você já assistiu o filme do Irmão Urso? A comunidade a qual pertence aquela família é uma comunidade que faz esses totens, né? Alguns de pé, como esse da imagem, ou se não aquele urso que ele carrega pendurado no pescoço, né? No colar. Essa representação da energia desse animal e da divindade desse animal dentro daquela comunidade. Essas comunidades, em geral, são comunidades muito antigas e que trazem isso aí dentro da sua tradição. Hoje nós ainda encontramos algumas comunidades que têm essa forma de manifestar a sua divindade através dessa relação com os animais, com as plantas e com os totens. Super legal, né? Agora, quando você vê em algum filme, em algum desenho, um totem, você sabe que aquilo ali é a representação da divindade dessa planta, desse animal. O próximo é o manismo. Manismo é uma forma de acreditar que o espírito dos seres humanos é divino. Então, é muito comum dentro das comunidades que seguem essa forma de ver o divino, de ver a divindade, que se tenha cultos aos espíritos dos seus ancestrais, como a gente vê no filme da Mulan. Lembra que um pouquinho antes de casar ela vai lá conversar com os espíritos dos seus ancestrais? Essa crença de que os espíritos dos homens são divindades. Então, quando a pessoa morre, o seu espírito, que é essa divindade, fica ali auxiliando a sua família, fica dentro daquela comunidade. Então, o humanismo é uma forma de acreditar na divindade dos homens, dos seres humanos.
Uma outra forma de manifestação de divindade é o magismo. Magismo, essa palavra lembra o quê? Mágica, não é mesmo? Então, é a crença de que algumas pessoas possuem poderes sobrenaturais, poderes divinos. Então, essas pessoas são vistas como divindades e elas são capazes de fazer coisas especiais, milagres e feitos sobrenaturais. Então, dentro do magismo, tem essa crença de que algumas pessoas possuem esses dons. É importante a gente observar que não é uma religião, é uma forma de ver essa manifestação da divindade. Então, muitas vezes, dentro de uma mesma religião, você pode encontrar diferentes formas de manifestação, certo? O outro que a gente vai ver é o animismo. Animismo lembra animação, certo? É a crença de que alguns objetos podem ser animados por espíritos divinos. Você já viu filme de fantasma? Nos filmes de fantasma, não acontece do fantasma fazer uma luz piscar, uma porta bater, uma panela voar. Dentro do animismo, acredita-se que os espíritos, que as divindades, se manifestam em objetos. E com isso, esses objetos se tornam animados. Por isso que chama animismo. A outra que a gente vai ver é panteísmo. Dentro do panteísmo, existe a crença de que tudo é Deus. O universo é Deus. Não que seja um Deus em todo o universo, mas a ideia de que todas as coisas possuem essência divina. Portanto, todas as coisas do universo devem ser tratadas como divindades. As plantas, os rios, os mares, todos os elementos da natureza, todos esses elementos do universo são dotados de divindade dentro dessa forma de pensamento, desse pensamento panteísta. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando que a árvore tem espírito, que o rio tem espírito. Isso é uma forma de pensar dentro do panteísmo. Mas a forma de manifestação divina que a gente mais conhece é o teísmo. Isso mesmo, teísmo. Teísmo coloca Deus como centro desta relação. Um ou mais. Dentro do teísmo, nós temos algumas formas de manifestação das divindades. Uma que a gente conhece bem, que faz parte da cultura aqui do Ocidente, é o monoteísmo. Monoteísmo é a crença de que existe um único Deus, soberano e absoluto. Ele criou todo o universo e é ele que rege a vida das pessoas. Existem várias religiões monoteístas, mas as maiores do mundo são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que tem essa ideia de um Deus supremo que coordena aí todo o universo, que é o criador de todo o universo. A outra ideia dentro do teísmo é o politeísmo, que é a ideia de que existem muitos deuses, vários deuses, e que estes deuses são os criadores do universo e eles que regem a vida das pessoas. Então nós temos o monoteísmo, que é a crença de que existe um único Deus, e o politeísmo, que é a ideia de que existem muitos deuses. E tem um terceiro, que se chama enoteísmo. Segundo o enoteísmo, a ideia é a seguinte: existem vários deuses, mas nós cultuamos apenas um. Seria mais ou menos isso que os enoteístas diriam para você. Que mesmo acreditando que existem vários deuses, quem segue esse pensamento cultua e venera apenas um, que é considerado o ser superior.
E aí você deve estar pensando, mas professora, se existem todas essas formas de manifestação da divindade, cada pessoa, cada pensamento se encaixa em um desses, certo? Não. Existem algumas pessoas que não acreditam na existência de nenhum Deus, de nenhuma energia, de nenhuma força superior. É a forma de pensamento do ateísmo. Essa letrinha A na frente da palavra ateísmo quer dizer negação. Então, dentro do ateísmo, acredita-se que os deuses não existem, as energias não existem, os espíritos não existem. O que existe é o que nós vemos, o que nós tocamos. Então, o ateísmo é a ideia de que não existe nenhum Deus. Muitas formas de manifestação da divindade, não é mesmo? E como que a gente lida com isso no nosso dia a dia? Vamos ver uma reportagem agora que fala um pouquinho sobre essa diversidade? Presta atenção no vídeo que eu trouxe para você. Olá! Episódios recentes no Brasil que têm mostrado uma face nossa que não conhecíamos, a intolerância. É a segunda parte da reportagem especial sobre diversidade religiosa. O Repórter Justiça está no ar. De tantas religiões e crenças, imagine a reação de algumas pessoas quando alguém diz que não acredita em um Deus. Um ateu mundialmente reconhecido é o astrofísico Stephen Hawking. Um filme recente apresenta a visão do homem sem religião, que pensa a partir da ciência. A ATEA, associação brasileira que reúne aqueles que não acreditam na existência de Deus ou que não professam uma religião, tem site na internet e divulga que o Brasil tem atualmente 2 milhões de eleitores que são ateus ou agnósticos. Quando os seguidores de uma religião não aceitam outras doutrinas religiosas, acontece a intolerância. No campo da fé, a pessoa que não respeita o outro, a sua vivência de fé, acaba sendo intolerante e quer obrigar o outro ou vai tentar destruir o outro, destruindo elementos da fé do outro, para que aquela pessoa possa ou se converter ou deixar de vivenciar aquela fé ou ter uma atitude diferenciada. Isso é um mal da civilização, que já tem causado enormes guerras, muitas mortes, e essa intolerância, muitas vezes, ela é respaldada também por interesses econômicos e por interesses políticos. Uma realidade que infelizmente é revelada no país a cada dia. Em relação a 2014, 2015 teve um aumento de 40% no número de casos registrados de intolerância religiosa. A gente também encontra, analisando os dados, a presença de conflitos religiosos numa mesma religião. Isso em todas as religiões acontece. Líderes do mesmo segmento religioso que disputam espaço, disputam questões doutrinárias, disputam concepções e com isso acabam violando direitos entre si, ou líderes com liderados e vice-versa. Não são casos isolados, diz a ouvidora nacional de direitos humanos, Irina Batti. O Distrito Federal, por exemplo, aparece em primeiro lugar em discriminação religiosa, na relação com o número de 100 mil habitantes, como mostra o gráfico. É seguido pelos estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Amazonas e Espírito Santo. Em 2015, no Distrito Federal, 13 terreiros de religiões de matriz africana foram invadidos, depredados e até incendiados.
E as mães de santos e seus pais de santos perderam toda aquela construção religiosa da casa, enfim, todo o investimento, não só financeiro, mas um investimento de vida, de dedicação como sacerdote àquela casa. Precisamos usar as leis que temos para punir e talvez ampliar para multar. Porque nós não podemos ter pessoas, ela incendiou um terreiro de Umbanda, ela cometeu um crime. Nós vimos aí no vídeo que aqui no Brasil existem várias formas então de se relacionar com essa ideia de divindade, existem várias religiões. E infelizmente existe uma coisinha chamada intolerância, que é uma palavra que apareceu diversas vezes aí no vídeo. Mas você sabe o que é intolerância? O que essa palavra quer dizer? Intolerância é uma coisa que a gente deve combater. E intolerância significa falta de tolerância. Tá, não ajudou muito, verdade. Para a gente entender então o que é intolerância, primeiro nós precisamos entender o que é tolerância, certo? Mas, antes da gente entender o que é tolerância, eu vou pedir para você copiar o significado dessa palavra, porque é uma palavra que você vai usar muito nas próximas aulas, combinado? Então copia lá que eu já venho te contar o que é tolerância. Já que a intolerância é a falta de tolerância, vamos descobrir o que quer dizer a palavra tolerância. Tolerância é a boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. O que isso quer dizer? Que não é porque o seu colega pensa diferente de você ou acredita em uma coisa diferente do que você acredita que vocês têm que brigar. Você escuta o que ele pensa, ele escuta o que você pensa e resolvido. Não precisam brigar, não precisam discutir. Isso é a tolerância. Então copia lá o significado dessa palavra para você não esquecer.
agora que você sabe que a intolerância é a falta de tolerância e que a tolerância é a boa convivência, a gente pode entender que intolerância é a falta de respeito com as ideias que são diferentes das suas. Eu não preciso concordar com tudo que o meu colega pensa. Eu não preciso acreditar na mesma coisa que ele acredita. Mas eu preciso respeitar o direito que ele tem de pensar assim e de acreditar dessa forma. Pensando nisso, há alguns anos atrás, aqui no Brasil, teve um projeto que chamava Filhos do Brasil. E eu vou convidar você agora para assistir comigo o vídeo desse projeto, que é um vídeo muito bonito e que explica um pouquinho para você isso que eu acabei de te falar, do respeito entre as diferentes formas de acreditar e de pensar. Então presta atenção nesse vídeo. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Laci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Bonito, né? Então agora, para essa semana, eu vou deixar uma reflexão para você. Não é nada que você tenha que escrever, é para você pensar. Se em algum momento da sua vida você já presenciou algum ato de intolerância, se você já viu alguém sendo intolerante com a crença ou com o pensamento de outra pessoa, só para você refletir e pensar, para que você não tenha atitudes como essa no futuro. Porque agora você já sabe que é importante a gente respeitar a forma de acreditar do outro. E como você anotou algumas coisas, essa semana eu vou te dar uma tarefa diferente. Vai ser uma brincadeira que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar na sua tela um caça-palavras com algumas palavras que a gente aprendeu essa semana. E vou dar um tempo para ver se você consegue encontrar as palavras, combinado? Então, presta atenção e veja das 10 palavras que eu coloquei ali, quantas você consegue achar no caça-palavras. Valendo!
E aí, quantas palavras você conseguiu encontrar? Quantas você achou? 3, 4? Vou mostrar para você aonde estavam essas palavras. Olha lá na sua tela onde que cada uma delas estava. Viu só? Tinha algumas que estavam escritas ao contrário, né? De trás para frente. Mas essa aqui é a graça do jogo, ficar difícil. Vocês já são grandinhos aí, não dava para ser um jogo muito fácil, não é mesmo? Então, essa era a nossa atividade de hoje. Só esse jogo para a gente fazer aqui entre nós e a reflexão dessa semana, para você pensar aí durante a semana se em algum momento da sua vida você já presenciou alguma situação de intolerância. Combinado? Na semana que vem a gente volta para ver algumas ideias de divindade dentro do pensamento ocidental. Certo? Nós vamos começar pelo pensamento ocidental, combinado? Então, até semana que vem. Fiquem bem, lembrem de lavar as mãos fechando a torneira enquanto está ensaboando, bebam bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para mais uma conversa sobre diversidade religiosa, começando pela matriz ocidental. Até lá!